quando tem o ar. Bom dia! Rainha das ondas, sereia do mar. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Uau! Como é lindo o canto de Iemanjá. Faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar, Iemanjá. Iemanjá, rainha das ondas, sereia. Bom dia! D'água, rainha das ondas, sereia do mar. Hoje a gente vai falar sobre Iemanjá. Isso, essa pequenininha, por gentileza. E a gente vai fechar nossos olhos. Bom dia a todos. Esse dia lindo, ensolarado que está aqui, para o nosso estudo de hoje, contemplação. O de Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Quem quiser botar o nome e as preces, para as preces aí nos comentários, tá? A gente vai fechar nossos olhos, agradecer esse dia, esse sábado lindo que está aqui hoje, contemplando essa natureza. Mãe d'água com... Bom dia, Lucas. Bom dia, queridos. Então, quem quiser, bota o nome aí nas preces, nas orações. A gente tem um sinal um pouco oscilante aqui, mas a gente vai caminhando devagar. A gente vai tentar chegar um pouquinho mais para frente para poder ver se o sinal melhora. Iemanjá, vamos lá. Bom dia, dona Raquel. Vou chegar mais para frente que aí o sinal fica melhor. E quanto mais distante ali do roteador, fica difícil. Agora sim, agora eu acho que vai melhorar. Então, bom dia a todos, nesse dia lindo aí que vocês estão vendo. Como eu falei, quem quiser botar o nome aí para as preces, para as orações, bota aí nos comentários que a gente vai colocar aqui no nosso caderninho. E a gente vai hoje fazer o estudo sobre Mãe Iemanjá e sobre Pai Oxóssi, né? Mãe Iemanjá, padroeira lá do Rio Grande do Sul, né? E como a gente sabe, um sincretismo grande em todo o nosso Brasil, na Bahia, né? Que é o quê? Que é a imagem do nosso mar, né? A mãe do nosso mar. Mas hoje a gente vai entender o que é essa expressão orixá, né? Ori, topo da cabeça, chá acima dela. Expressão dessa água tão maravilhosa, né? Que nos provém alimento, nos provém o sal, né? Jesus falava, vós sois o sal da terra. Então, que nos provém tanta coisa, né? Quantas vezes a gente vai na praia, dá aquele mergulho, vai no fim do ano, pula as 7 ondas e não sabe de fato o que significa essa consciência, né? De Mãe Iemanjá. E aí a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a consciência dela. Mãe Iemanjá é a expressão divina que surge frente à ameaça da vida. E então ela vai gerar ações sagradas para preservar essa vida e proporcionar a integridade da mesma. É como uma mãe mesmo, né? A mãe, qualquer ameaça do filho, ela está ali, ela está sempre cuidando para gerar da melhor maneira aquela vida. Sendo vida toda forma saudável de manifestação, sustentação e expressão de natureza dos seres. E aí a gente envolve os animaizinhos, os peixes, o bioma, e a gente sabe que a vida, né,
A vida marítima, ela é intensa lá embaixo, recifes de corais, né? Temos várias linhas de trabalho que fazem, né, resgates no mar, né? Porque a gente sabe, como os marinheiros, né? A gente sabe que tem os piratas. Então, há várias falanges de trabalho que fazem também, não só nesse bioma aqui físico, né? Mas também no astral, pegando e transportando pessoas, né, espíritos que precisam ficar sendo banhados pela vibração do mar, né, que a gente sabe que o sal ele desioniza. Quantas vezes a gente toma um banho de mar, sai revigorado, né? Então a gente vai entender sobre essa frequência da manutenção. É uma consciência que, então, ao ver a vida, né, com máculas, sem máculas, ela realiza toda e qualquer atividade que possa ser geradora da mesma, propiciando sua continuidade e cessando qualquer mácula de forma natural ou indireta. É como se a mãe que colocasse ali o band-aid no machucado. Mãe Iemanjá, ela é a orixá da vida, pois ela se manifesta a partir dela e a partir do amparo ao sofrimento das máculas e de suas aflições em operação. Ela se manifesta a partir de geração de benefícios da fonte e assim diminui ou acaba com as máculas e o sofrimento consequente. Então é como se eu tivesse uma ferida e a expressão divina de Mãe Iemanjá fosse ali e jogasse uma água com sal para lavar, para limpar, para depurar, colocasse com carinho aquele curativo. E de que forma que a gente pode fazer isso na nossa causalidade, né? Porque a gente sempre tem que transpor a consciência orixá, a expressão do mar divina, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, né? Nas nossas relações, nos nossos problemas. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode maternar, né? Se assim a gente pode chamar, o nosso entorno. A gente pode ser mais afetivo, a gente pode ser mais acolhedor, a gente pode cessar o sofrimento. Alguém está ali em puro torpor, querendo brigar, querendo... Você não vai contribuir para a dor, você vai contribuir para a saúde, para a preservação da vida, né? Por exemplo, alguém está ali querendo beber em demasia, vamos dar um exemplo, e vamos tomar, não, obrigada. Por quê? Porque você está preservando a sua vida e a vida daquela pessoa. Então são atitudes preservatórias, não só minhas, mas quanto do meio. Eu preservo positivamente aquela vida, seja ela qual for, né? De uma plantinha também. Quantas vezes a gente também não cuida, né, do nosso planeta? A gente falou isso na aula passada, na consciência de Pai Umulu, que a gente esquece que no planeta Terra não há fora, né? Se eu não preservo esse... Bom dia, Ju! Se não há fora nesse planeta lindo aqui, né? Se eu preciso do ar para respirar, do mar para ter a água, o sal para me prover, como que eu não vou preservar essa vida, né? Como é que eu não vou poluir? Quantas vezes a gente vê, e a gente até fez isso no estado do Rio Grande do Sul uma vez, que tem a festa de Iemanjá e a praia fica repleta de lixo. Isso não faz o menor sentido. A gente pode ir lá fazer a nossa prece, né? Colocar a nossa rosinha branca, que é biodegradável, e voltar para casa. Mas a gente não pode deixar lixo na praia, vela. A gente sabe que isso contamina, plástico. Então essa não é uma visão de Mãe Iemanjá. A gente não tem que saudar a natureza deixando lixo nela. Isso é uma visão que a gente ainda vê muito, né? A gente ainda vê muitas práticas que a gente está poluindo o meio, dizendo que está saudando o meio. Ai. Um exemplo simples disso é que não somos menos maravilhosos de amparo através da geração da vida. Por exemplo,
Um diabético, ao invés de isolá-lo do acesso aos doces ou convencê-lo o que seria feito através de Pai Mulu, que foi o que a gente leu semana passada, nós podemos ofertar uma receita, por exemplo, de suco verde, com brotos de trigo, para melhorar a circulação e a produção sanguínea alcalina. Iemanjá é a vida rica, é a vida abundante, é a geração de atitudes benéficas, positivas e construtivas em direção à vida. Então é essa ideia positiva que a gente oferta para o outro, né? Se ele tem diabetes, como foi dito aqui no livro, eu não vou só não ofertar o açúcar, mas eu também oferto uma opção, um suco verde. Se a pessoa tem um vício, ela está largando o cigarro, eu oferto para ela outra coisa. Ah, você quer tomar um chá no lugar? A gente começa a imbuir essa pessoa de impulso positivo para que ela não volte ao vício e nem troque um vício pelo outro, né? Porque aí às vezes a gente tem um vício que é da comida, por exemplo, e aí a gente para por determinada doença, não come, mas aí vai se vicia em outra coisa, cigarro. Ou seja, eu não estou eliminando, eu estou só trocando de vício, né? Eu estou só maquiando a minha inabilidade em lidar com alguma coisa. Porque se eu preciso de uma muleta, né, para me apoiar, para me escorar, seja ela uma bebida, seja ela uma droga, seja ela uma comida, seja ele um mau hábito, porque vícios são diversos, eu preciso ainda, então, me escorar em alguma coisa. Então, a gente cria ferramentas para que eu me ancore em coisas saudáveis. Então, eu vou fazer uma corrida, né? Então, eu vou fazer uma receita. E agora nós vamos para Pai Oxóssi, né? Pai Oxóssi é a expressão divina frente ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio são as escolhas que a gente tem aqui, porque nós somos seres reencarnantes, mas nós viemos dentro dessa missão encarnatória que a gente hoje tem, esse grupo karma que chamamos da nossa família, da nossa família espiritual, daqueles que convivem conosco. A gente vem nessa missão, né, encarnatória, fazer o nosso aprendizado, lembrando que sempre aqui é uma escola, né? A gente não vem no lugar errado, a gente não vem na família errada, a gente não vem na comunidade errada. Então, tudo é referente àquilo que eu preciso aprender. Mas dentro do que eu preciso aprender, há algo que nós temos, só nós temos, que é o livre-arbítrio, que é o poder de escolher, né? Fazer boas escolhas. E Pai Oxóssi, né? Ele é o orixá que é sincretizado pela fartura, pelo aquele arqueiro com arco e a flecha, que ele está lá atrás, eu deixei ele lá. Mas ele simboliza isso, a fartura não só na nossa vida, uma vida abundante, não só material, mas uma vida abundante emocional, para que eu possa fazer como arqueiro, ter escolhas assertivas, boas escolhas. Porque se eu faço uma péssima escolha hoje, daqui a 20 anos a conta chega para mim, né? Se eu faço uma péssima escolha amanhã, eu vou reverberar em todo o meu ciclo das pessoas que eu convivo. Então, a minha escolha é de primordial avaliação no meu movimento encarnatório. E quando a gente chegar lá no mundo espiritual e avaliar o nosso processo, fazer uma autoanálise, a gente vai dizer, poxa, eu podia ter escolhido melhor. Essa escolha aqui implicou em atrapalhar esse. Porque, como diz a lei do karma, toda ação tem uma reação, né? É o karma e o dharma. Nesse sentido. Então, eu preciso ter consciência das minhas escolhas em planeta Terra, porque se eu escolho, como está aqui na Mãe Iemanjá, contrair de forma alimentar uma diabetes, por exemplo, aí quando eu for um idoso, eu vou estar colocando para os meus filhos uma responsabilidade de lidar comigo adoecida, por uma doença que eu mesma contraí por livre e espontânea vontade, né? Uma diabetes adquirida. Então, eu tive uma boa ação? Não. E aí eu vou ter uma reação ruim, né? Por exemplo, problema na perna, por conta da diabetes, o meu filho vai ter que arcar com essa minha escolha. Então,
mórfica e simbolicamente. Veja só, assim como o caçador que tem uma porta e uma flecha a ser usada, utilizando a liberdade para sair da aldeia e arbitrar sobre a sua caça. Nós, como seres humanos, sobre tudo e todos. Ao caçador, ao sair da aldeia, somos nós. A flecha é a nossa arbitragem, ou seja, as nossas escolhas. Numa direção específica. E a palavra direcionada a alguém, sorrindo ou destinado a outrem. Uma flecha é uma arbitragem particular minha, é uma ação particular. E aí a flecha também está no verbo, né? Porque eu também posso arbitrar assertivamente, eu também posso arbitrar mal pra caramba, né? Porque a gente sabe que a nossa palavra, ela tem o poder curativo ou ela tem o poder de nos adoecer, né? Quantos traumas a gente carrega aí de várias coisas que a gente viveu, passou nessa encarnação, nas pretéritas, por conta do verbo, né? E Jesus diz isso na Bíblia, né? No princípio era o verbo e o verbo estava em Deus, era Deus. Então, a palavra, ela também é uma flecha que precisa ser trabalhada de forma assertiva. Eu arbitro sobre cada pedacinho da minha vida, sendo a minha vida composto de tudo que chega aos meus sentidos, ou seja, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu falo e tudo que eu penso, né? Todos os meus sentidos. Eu tenho a liberdade de escolher e arbitrar sobre os elogios, sobre as críticas, sobre as brigas, sobre a ciência, sobre a arte, ou seja, aquele Beltrano pode me dizer uma coisa que eu não acho certa. Eu tenho a arbitragem de ficar raivoso com aquilo ou não, levar para o meu coração ou não, responder de forma maledicente, aumentando ali a fogueira ou não. A arbitragem é minha. Eu tenho essa escolha de fazer a melhor escolha, pensar sobre o que é mais pertinente e fazer ou não fazer, né? Para muitas pessoas, por exemplo, o barulho da sirene, que como ele fala aqui, é algo perturbador. Porém, quando a mesma sirene de ambulância está vindo para te carregar ou carregar um ente querido seu, tal barulho torna-se o quê? Melodia dos anjos. Por quê? Porque o socorro está chegando. Então, tudo é a forma como a gente encara, como a gente arbitra sobre as escolhas, né? A gente olhou e viu a sirene como um movimento de perturbação e agora como um movimento de salvação. Então, eu sou livre para arbitrar sobre as coisas. Atirarei uma flecha vermelha de indignação na primeiro tipo de sirene, depois uma flecha rosa de esperança para o segundo tipo de sirene. A sirene, na verdade, é a mesma. O que mudou foi a minha arbitragem sobre ela. Bom dia, querida, tudo bom? Então, nossa flechada no mundo, ela é particular. É porque é a única pessoa que não arbitra de inúmeras formas, de diferentes sobre a única especificação da situação. Então, Pai Oxóssi usa essa rede e usa uma flecha. Suco de pepino é bom ou é ruim? Meu time é esse ou aquele? A pessoa, se o clã Beltrano é legal ou não é? Todos nós temos livre-arbítrio de escolher, pensar, ver, sentir, mas a nossa consciência, ela será livre para arbitrar de forma inata sobre todas as coisas, com toda estrutura e lucidez. Então, a gente não se deixa levar pelo nosso emocional, porque nós não somos as nossas emoções. As nossas emoções são frutos de alguma crença e valor nosso. Por exemplo, alguém me esbarrou. Vamos dar um exemplo simples. E me deu um cutucão. Aí eu já virei com raiva, porque pegou no meu rosto. A raiva, ela é intrínseca do meu instinto. Mas aí eu viro e falo, puxa, desculpa, eu tropecei na pedra e caí. Pronto, eu já entendi aquilo. Então eu não sou aquela raiva que eu senti ali há 5 minutos atrás. Por quê? Porque o outro, ele conseguiu rapidamente me explicar o que aconteceu e aquela raiva daqui a 5 minutos vai passar. E ela não é você. Ela é um conjunto do seu instinto de preservação. Agora, se eu nem espero o outro falar nada, já vou lá, pego um pedaço de pedra, jogo nele,
eu estou fazendo mau uso da minha flecha, mau uso do meu arbítrio, mau uso das minhas palavras, né? E isso vai para tudo. Vai para minhas palavras, vai para o meu cuidado com o meu corpo, cuidado com a minha mente, cuidado com o meu convívio. Como eu escolho, né? Arbitrar que ambiências eu escolho estar, que tipo de leitura eu costumo fazer, que tipo de amizade eu cultivo no meu coração, de relação. Tudo isso é muito importante. Então tá aqui, ó. Se o arbítrio, meu candidato, que é de esquerda, ó, aproveitando aí que estamos em época de política, tá aqui no livro. Quando ele perde, eu sinto dor. Quando ele ganha, eu sinto excitação. E naquele momento, era a realidade da minha vida. Sendo assim, arbitro sobre as coisas da minha vida e escolho particularmente a vida que vivo. E aí vamos pegar aí a política, como está aqui no livro. Quantas pessoas pararam de se falar por conta de política? Porque eu penso assim, porque eu acredito naquilo, eu acredito em você no assado, e o outro fulano Beltrano votou na ciclana, o outro votou no Beltrano. E aí a gente começa a arbitrar em cima dos nossos sentimentos, que não somos nós, como eu acabei de falar. E aí às vezes a gente rompe laço com aquela pessoa, briga por um movimento que daqui a 6 meses vai voltar tudo ao normal, né? Sendo o candidato B ou C, não vai mudar nada, mas a tua relação, a tua escolha sobre a diferença foi uma. E aí, às vezes, a relação nunca mais se constitui, né? Porque o outro pensa diferente de mim e ele tem que ser excluído. Porque o outro não concorda com o que eu concordo, ele tem que ser banido. A gente tem muito essa visão de preferência e aversão, né? É similar ao meu, eu trago. Não é igual ao meu, eu repulso. Não me interessa, não convivo. Como a gente fala hoje na internet, eu cancelo. Então, isso são muitas flechas mal atiradas. E a gente precisa estar sempre atento sobre isso. Então, vejamos o livre-arbítrio como sinônimo de expressão energo-primárias. Não é algo dado por Deus, é uma qualidade de Deus. Ou seja, a qualidade de Deus é ter escolha. Olha que maravilha. E mesmo assim, como a floresta de Pai Oxóssi, ela é livre para dar frutos doces e venenosos, que é o que eu estou falando aqui. A gente pode distribuir flores ou espinhos. Nós somos livres para qualquer interpretação do mundo, bem como qualquer relação com ele. Interação é o início sutil da minha arbitragem, que vai terminar somatizando em emoções, pensamentos, sensações no corpo, gestos e palavras. É como, por exemplo, o dia hoje está lindo e eu posso dizer, ai, mas esse calor está me irritando, esse calor é péssimo. Ontem estava chovendo bastante, essa chuva alaga tudo e deixa tudo empoçado, eu odeio a chuva. Não é sobre a chuva e não é sobre o sol, é sobre como eu olho o copo sempre meio vazio. Né? Eu não tenho a possibilidade de olhar o copo meio cheio. Puxa, que lindo dia de sol hoje. Que maravilhoso, dá para mim poder ir para uma cachoeira, ou eu lavar um tanque de roupa, botar no sol, ou eu me colocar ali no sol para pegar um pouco de prana no meu baço. Tá chovendo muito, que bom, as plantinhas aqui vão beber água, é importante, tá tudo, os rios estão tão secos. A gente tem sempre uma visão negativa se a gente não cuidar da nossa tela psíquica. E essa visão não é só sobre as coisas, são sobre pessoas, sobre crenças, sobre aquilo que a gente profere com a boca. Então a gente tem que passar a escolher a não fazer, né? A ter boas flechas, a arbitrar melhor sobre isso, sobre as nossas escolhas, porque as escolhas de como a gente vai receber tudo no mundo é só nossa. A gente tem que viver a vida que a gente quer ter. E o que acontece, por mais sólido que pareça ser, é que, como por exemplo o acontecimento natural, uma chuva numa manhã de domingo, ó, o que eu acabei de falar, temos o livre-arbítrio de vê-la como algo favorável ou desfavorável. Até mesmo as tragédias
temos a liberdade de arbitrarmos como algo sem importância, nos permanecendo a uma relação de indiferença com aquilo. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo desse ano, né? Esse ano foi muito cruel aí para os meus irmãos do Sul, né? O ano foi assim complicado, né? Nesse quesito de chuva, enchente. Mas o que a gente vai ver de bom dentro de tudo isso? Muita gente ressignificando, né, esse estado que eu falei do planeta, que não afora, de como eu devo me comportar, né, frente a preservar esse bioma, a ter novas atitudes, né, preservatórias, e a união que foi feita. Olha, teve ajuda de todo o mundo, não foi só de todo o Brasil, não. Houve ajuda de todo canto do mundo, então a gente viu uma humanidade muito bonita aparecendo, né? A gente resgatando, tem a colega que é veterinária, que eu sigo ela, Daisy False. Quantos bichos, quantos animais aquela mulher não resgatou? Ela voltava a lugares insalubres, toda suja, e ela não desistiu dos animais, ela pegava porquinho, ela pegava cachorro, ela pegava gato. Então, assim, que potência é ver uma pessoa dentro do caos tá agindo de forma tão florescida, né? Porque ela podia estar sentada reclamando, mas ela optou não fazer isso. Ela optou arbitrar da melhor maneira que ela podia, que era o quê? Trabalhar incessantemente para resgatar o máximo de vidas que ela conseguisse, e ela fez com maestria. Fazemos então isso o tempo todo e em todo momento, disparando as flechas sutis em direção aos movimentos em todo instante. Então, em primeira instância, quando ainda estamos assim confusos de forma consciencial no mundo, vemos e experimentando as coisas previamente configurado. O que ele quer falar sobre previamente configurado? É assim, ó, o que vem de fora me afeta. Se não foi do meu agrado, eu logo reajo. E não é assim que ele está nos propondo agir. É que a gente pondere sobre aquilo que vem de fora e que a gente escolha como aquilo vai nos afetar ou não. Que é bem diferente. Bem como uma aparente densidade, mas a verdade é que surge que os eventos ocorrem indiferentes para cada pessoa que o experimenta. A chuva, ela é a mesma para todos, mas cada um arbitra como sendo favorável ou desfavorável, indiferente, positivo ou negativo ou neutro, bom ou ruim ou tanto faz. Sim, é como eu acabei de falar da moça. Ela fez uma escolha, mas quantas pessoas escolheram não fazer nada e ficar só reclamando? Que a culpa era da política X, a culpa era da política Y, porque o vereador fulano de tal não fez isso, enquanto as pessoas estavam necessitando de um prato de comida, porque a gente não precisa fazer coisas enormes. Mas se eu me proponho a dentro da minha casa fazer 10 quentinhas por dia e distribuir lá, no caso, por exemplo, de quem estava precisando, eu já saí da inércia. Eu já escolhi não deixar de não fazer nada. Não deixar a minha mente arbitrar só no negativo. Eu faço outras escolhas. Pai Oxóssi, sendo representado então como esse caçador que sou eu, ele tem livremente a ideia e sai da aldeia em direção à floresta, que é o mundo, com uma flecha, que é a escolha, caçando um único animal por vez, ou seja, ele se relaciona particularmente com um movimento de cada vez, escolhendo com pontualidade. O dia que manifestarmos Pai Oxóssi pela primeira vez, veremos uma vida mais rica, mais plural, mais infinita, exuberante e em possibilidade de cores, sabores, experiências de tudo, e dependendo de nós, nossas livres arbitragens e termos completamente o nosso livre-arbítrio. Então, eu espero que com esse estudo a gente saia com a reflexão de que a gente arbitra sobre as coisas e não as coisas arbitram sobre nós.
A gente pode fazer escolhas e não achar que tudo vem contra nós, né? Ah, mas aí quantas vezes a gente escuta essa frase, né? Ah, mas parece que tá tudo contra mim, né? É uma visão muito obstaculizada da gente, achar que as coisas são dessa forma. A gente tem e pode e deve olhar o mundo sobre o nosso prisma, sobre as nossas escolhas. E aí a gente pode escolher ver um copo meio vazio ou um copo meio cheio. Peço a vocês que, quem quiser, bota um copinho aí do lado para beber ao final da nossa aula. Vou ler aqui os nomes para oração e vocês vão mentalizando aí um Pai Nosso e orando por essas pessoas. E o nome de vocês também já entra aqui em prece coletiva, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Então, vão dando um Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sofia Albuquerque Tonera, Yasmin Albuquerque Tonera, Robson Valentini Tonera, Rayane Albuquerque Tonera, Tiffany Cardoso Albuquerque, Rosilene Cardoso Miranda, Rosimere Cardoso Albuquerque, Juliana Pinheiro, Pedro Roberto Tonera, Maria Cristina Valentini Tonera, Anne Tonera, Arlisson Tonera, Luiz Alberto de Souza Albuquerque, Otávio Alexandre Farias, Heitor Albuquerque Farias e Ana Cláudia de Souza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que vocês possam usar as consciências orixás como pílulas de sabedoria para a vida de vocês. Um beijo, muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até semana que vem. Semana que vem a gente vai ter trabalho caritativo. Quem quiser é só botar o nome na lista para ir para o passe, tá bom? Ou chamar aqui no direct. Um beijo, um ótimo final de semana. Tchau, tchau!